Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês a versão de entrada de um SUV elétrico de marca Premium, mas que tem preço de marca tradicional. Esse aqui é o Volvo EX40 Plus. O carro que mudou de nome, ele se chamava XC40, mas para se adequar a outros modelos elétricos da Volvo, agora ele se chama EX40. Nessa avaliação completa a gente vai conferir todos os detalhes como desempenho, consumo, autonomia, acabamento, preço, enfim, tudo para a gente descobrir se vale a pena ou não você levar para casa o Volvo EX40 Plus. Vamos começar falando sobre design. A gente percebe que não temos uma grade dianteira, na verdade você tem um espacinho ali embaixo, né, que ajuda a entrar ar para refrigerar todo o sistema, mas a maior parte dela aqui é fechada. E quando a gente fala sobre conjunto de iluminação, nós temos felizmente um conjunto óptico 100% em LED, mas eu acho que ele poderia ser até melhor. Vamos lá, você tem aqui o DRL, a parte boa é que ele só aciona quando você for realmente sair com o carro, colocar no D ou no R, por exemplo, da transmissão. Tem a luz de lanterna que é um pouco mais fraca, fica na mesma posição, e nessa posição também fica a luz de seta que pisca em laranja. O legal é que depois, quando volta para o DRL, ele acende suavemente. Você tem farol baixo e farol alto também em LED, porém é só isso, porque você perdeu os faróis de neblina que tinha aqui na parte de baixo, esse carro não tem mais, e os faróis, apesar deles terem o ajuste automático de altura, eles não possuem a luz de conversão estática, aquela que acende somente de um dos lados quando você vira o volante, e eles não são adaptativos. Então você tem um farol alto automático, mas ele não consegue recortar o carro da frente. Tem muito carro nessa categoria que já faz isso. Mas aqui para o lado a gente encontra rodas de liga leve Aro 19 e os pneus são de uso urbano, mas a gente tem aqui uma peculiaridade, são medidas diferentes. Na dianteira ele tem um pneu 235/50, mas na traseira é 255/45 Aro 19, então eles são bem maiores. Você tem o retrovisor aqui nesse caso também em preto, assim como a carroceria. Eles possuem os repetidores de seta em LED, não tem luz de cortesia, as maçanetas são todas também na cor do veículo, depois a gente fala sobre as funções da chave presencial, e a gente encontra uma moldura em black piano, tanto aqui na coluna B quanto no arco inferior dos vidros. Ele perdeu aquele nome XC40 que ele tinha aqui atrás, acho que ficava bem bonito, então para mim é uma pena. E você tem um rack de teto aqui, que também é em black piano e suporta até 75 kg. Tem ali também, como vocês podem ver levantado, o teto solar elétrico panorâmico, que depois a gente detalha melhor. Já olhando aqui de traseira, a gente pode perceber o logo Volvo por escrito, ao invés do símbolo da marca, o nome EX40, que é novo, como eu disse para vocês, mas você não tem um indicativo da versão Plus. Vamos falar sobre o conjunto de iluminação. Ele é parcialmente em LED e por conta disso digo que ele é decepcionante. Você tem essa belíssima assinatura da lanterna, essa sim é em LED. A luz de freio é do tipo convencional, que fica nesse quadradinho. A luz de seta, que faz um formato de C, também é convencional, mas a luz de ré é em LED. Vai entender. E ali abaixo você tem também do tipo convencional a lanterna de neblina traseira. Essa é compreensível, mas num carro desse de marca Premium e o freio e a seta ainda serem convencionais, sacanagem, né? E eu acho que essas lanternas, por serem bem bonitas, elas poderiam ficar sempre ligadas, assim como o DRL, mas não ficam, só realmente à noite. Ah, como assim você está assistindo esse vídeo até aqui e ainda não deixou o seu like aqui embaixo e também não hypou esse vídeo? Arrasta os comentários ali para o lado direito ou esquerdo que vai aparecer para você a opção de hypar o vídeo. É completamente gratuita, você não perde nem tempo fazendo isso, mas ajuda muito o nosso canal. E para a gente falar sobre motorização, eu abri o capô de forma ilustrativa, porque você não tem um motor ali embaixo. Na verdade, você tem um compartimento que depois eu mostro para vocês. Esse carro traz um motor elétrico posicionado no eixo traseiro, por isso ele também tem tração só nas rodas de trás, e ele traz uma potência máxima de 238 cavalos com 42,8 kg de torque. E lógico que por ser um elétrico, a transmissão é, digamos que, praticamente automática. Agora, como eu poderia falar de um modelo 100% elétrico sem citar as baterias? Aqui elas são feitas de íons de lítio e trazem uma capacidade nominal de 70 kWh com uma capacidade utilizável de 67.
E antes da gente falar sobre a recarga do carro, eu vou fazer aqui uma breve explicação sobre o sistema. Por ser um carro 100% elétrico, é lógico que você tem que conectá-lo na tomada para recarregar a bateria. Porém, quando a gente vem aqui, por exemplo, no assistente de autonomia, você tem aqui o consumo instantâneo. E lógico, agora eu estou com o carro parado, né? Mas se tivesse, por exemplo, com o ar-condicionado ligado, ele estaria contando alguma coisa aqui pra gente. E ele, às vezes, ele fica negativo, esse número, justamente porque você está recarregando a bateria. Como que você faz isso sem conectar na tomada? Através da frenagem regenerativa. Então, quando você pisa no pedal do freio, ele inverte a rotação do motor elétrico para transformar a energia cinética de movimento em energia elétrica. Assim, você consegue ser um pouco mais econômico, recuperando um pouco daquilo que você gastou. Se você pegar uma serra, por exemplo, você vai perceber que você vai chegar lá no final com mais bateria do que quando você começou. E esse carro, além dele projetar aqui autonomia para a gente, ele projeta uma autonomia, digamos que máxima, uma autonomia com base no que a gente realmente está fazendo de consumo e uma autonomia meio que mínima, ali rodando em altas velocidades com ar-condicionado ligado, que seria de 140. Você pode otimizar o sistema. Quando você coloca isso, ele vai reduzir um pouquinho o ar-condicionado. E aqui você tem o uso de energia também quando você está dirigindo. Você vê o quanto você está gastando em razão da velocidade, do estilo de condução e também do controle de climatização. Agora, o que me incomoda é que esse carro ele não tem modos de condução. Na verdade, você tem o padrão, né, que é o Standard, e também o Off-Road. Esse Off-Road ele vai acionar, por exemplo, o assistente de descida que a gente mostrou no vídeo de assistências à condução. Porém, não tem o modo Eco, não tem o modo Sport, não tem o modo Comfort, não tem o modo individual, nada disso. E geralmente os carros possuem, os elétricos e híbridos, alguns modos de intensidade para frenagem regenerativa. Aqui você só tem o One Pedal Drive, que ele permite que você dirija praticamente com um pedal só. Então quando você tira o pé do acelerador, ele já vai intensificar bastante a frenagem regenerativa e vai acabar freando o carro. Então você praticamente não usa o freio. E aqui você tem duas opções. No automático, ele só vai fazer essa frenagem quando houver um carro na sua frente. No ligado ele vai fazer sempre e desligado ele nunca vai fazer. Só que ele é muito agressivo, eu vou mostrar isso para vocês no test drive. Agora sim, falando sobre a recarga, o bocal fica aqui do lado esquerdo do carro na parte traseira, o que no Brasil não dá muito certo, porque muitas vezes você vai ter que parar na contramão para carregar o carro ou entrar de ré na garagem, enfim. Mas você tem aqui a abertura, você pode perceber que existe uma iluminação para indicar como está o carregamento e você tem aqui, lógico, duas entradas. Essa de cima que é AC do tipo 2, ou seja, corrente alternada, e puxando essa parte aqui embaixo você tem o DC, que é a corrente contínua no padrão CCS do tipo 2, né? As entradas combinadas. E quando a gente fala sobre potência de carregamento, em corrente alternada ele consegue até 11 kWh e em corrente contínua até 200 kW. Então, se você achar um carregador tão potente, esse carro vai carregar muito rápido. E antes de citar os dados de desempenho, eu digo para vocês que nessa versão Plus, que é de entrada, esse carro pesa 2.040 kg. Sim, mais de 2 toneladas. E o que eu gostei bastante foi a capacidade de reboque, que nessa versão, considerando um trailer com freio, é de 1.500 kg. E um trailer sem freio ainda é de ótimos 750 kg. É lógico que a gente vai testar isso na prática no momento do nosso test drive, mas falando agora sobre desempenho, ele acelera de 0 a 100 em 7,3 segundos e atinge uma velocidade máxima de 180 km por hora, limitada eletronicamente. Lembrando que todo Volvo chega a no máximo 180 já há alguns bons anos, por questão de segurança. Mas com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo e a autonomia? Eu ressalto primeiro que o Inmetro informa uma média para a gente em quilômetro por litro equivalente. Ou seja, se você pegar o consumo de carro elétrico e converter em quilômetro por litro, vai dar essa média aqui. Ele diz que na cidade o EX40 Plus faz o equivalente a 39,4 km por litro e na estrada o equivalente a 34,3. Já de autonomia com uma carga completa, o Inmetro fala em 364 km para essa versão. Mas a gente sabe que ele é pessimista, então muitas vezes você consegue até mais do que esses dados. Eu, por exemplo, durante uma semana de testes, na cidade, geralmente eu fiz de consumo com esse carro entre 15 e 20 kWh a cada 100 km. Lembro que o consumo de carro 100% elétrico é extremamente variável, porque se você pegar um trecho com um pouquinho mais de descidas, como você tem a frenagem regenerativa, ele vai se tornar muito mais econômico.
Tanto é que a gente fez um teste de consumo urbano / autonomia, né? No trecho padrão de sempre, com ar-condicionado ligado, totalmente de cidade, e ele fez 19,6 kWh a cada 100 km. E com base nesse consumo, a autonomia com a carga completa seria de 341,8 km, ou seja, menos do que 1 metro, mas como eu disse, o consumo é muito variável. Na estrada, ele foi até mais econômico, geralmente ele fez entre 12 e 16 kWh a cada 100 km. E no nosso trecho padrão, no nosso teste de viagem, ar-condicionado ligado também, ele fez 13,7 kWh a cada 100 km, o que daria, se ele fizesse sempre esse consumo, uma autonomia de ótimos 489 km, ou seja, realmente é bastante variável, né? E como estamos em um momento mais técnico da avaliação, aproveito para dizer que a suspensão independente é do tipo McPherson na dianteira e independente multilink na traseira. Já os freios são a disco nas 4 rodas, sendo ventilados aqui na frente, e eles têm também aquela frenagem automática pós-colisão. Então, se por acaso você se envolver em um acidente onde ele aciona os airbags, ele vai acionar automaticamente os freios para evitar um segundo acidente. Parece besteira, mas pode salvar vidas. Venho aqui para essa posição lateral porque eu vou falar agora para vocês sobre dimensões. A gente vai fazer um comparativo com outros dois modelos e dessa vez eu escolhi o Mini Countryman, que tem preços bem parecidos com esse carro, e também o Chevrolet Equinox EV. De comprimento a gente tem 4,44 m, a mesma medida do Mini. O Mini é meio centímetro maior e o Equinox é bem maior, com 4,84 m. Já de largura, o X40 tem 1,87 ou 2,3, se a gente levar em conta também os retrovisores, enquanto o Countryman tem 1,84 e o Equinox, de novo, maior, com 1,95. De altura, 1,65 aqui no Volvo, 1,63 no Mini e 1,65 também no Chevrolet. Já a distância entre os eixos fica de 2,70 aqui no EX40, 2,69 lá no Mini Countryman e 2,95, bem maior, lá no Chevrolet Equinox elétrico. Alguns dados de superação de obstáculos. A gente tem um vão livre em relação ao solo de 18,1 centímetros, mas a Volvo não informa se esse número é entre os eixos ou realmente considera a altura mínima do carro. Ângulo de entrada aqui na frente, 20 graus. Ângulo central, que também é conhecido como ângulo de rampa, 16,2. E o ângulo de saída, 26,4 graus. A capacidade de imersão na água fica definida em 45 centímetros. Esse aqui é o interior do Volvo EX40 Plus. Vamos conferir como que é o acabamento? Macio ao toque, hein? Ó, praticamente no painel inteiro. Aqui a gente tem uma peça plástica, aqui volta a ser suave ao toque e aqui abaixo já é plástico novamente. Aqui do lado esquerdo a gente percebe duas entradas aqui que imagino eu que sejam porta-cartões, né? Tem o botão de abertura do porta-malas, que é elétrico, e o acabamento de porta, ó, macio ao toque aqui em cima. Aqui já é um plástico duro mesmo. Tem aquele mesmo desenho do painel. Inclusive esse desenho ele vem até nessa parte. Isso é legal. Já cito para vocês que você tem também uma iluminação interna. Fica bem bonito à noite, mas ela não é colorida. É uma iluminação um pouco mais clean. As maçanetas aqui são prateadas. Você encontra o botão aqui das memórias do banco para um motorista. Lembrando que você tem que segurar até ele terminar de fazer a troca. A parte de couro vem até aqui o meio. E aqui você tem um material reciclado, que é como se fosse um carpete. Ele pega toda essa região interna aqui da porta. Você tem bastante espaço aqui para porta-objetos. E aqui a nossa garrafinha da Volvo, ela cabe tranquilamente e cabe inclusive uma garrafa de 1,5 litro aqui sossegado. Se duvidar, acho que até uma de 2 litros cabe, porque o espaço é realmente bastante grande. Isso aqui, ó, é o botão de trava dos vidros traseiros e ele trava também as portas. Retrovisores, você tem um rebatimento elétrico, logicamente, e você tem a função tilt down, que abaixa o espelho quando você engata ré. O legal aqui do Volvo é que ele tem dos dois lados, mas a parte negativa é que você não consegue regular essa posição. Então ele sempre vai abaixar bastante, inclusive, ó, e aí fica até difícil de você enxergar uma parede ou algo que tenha atrás. Se você clicar aqui, ó, 2 vezes, ele vai retomar. Ou você pode desligar essa função de tilt down pela central multimídia. A parte boa é que esses retrovisores também são eletrocrômicos, então à noite eles escurecem sozinhos quando bate uma luz forte. E eu prefiro desativar isso pela central multimídia, mas vai da sua preferência. Reparem que você tem o Twitter aqui na parte de cima, mas não tem alto-falante aqui embaixo, e já denuncia aqui que essa versão não tem o sistema de som Harman Kardon. Depois a gente fala melhor sobre ele. O legal é que você ganha espaço útil aqui na porta. E os alto-falantes que deveriam ficar aqui, na verdade eles ficam dentro aqui das saídas
de ar. Quase que eu esqueci de mostrar, mas a gente tem aqui também, ó, um porta-ticket. Isso é muito útil para você, por exemplo, que frequenta muitos estacionamentos, precisa colocar o ticket ou o cartão de entrada, você pode deixar ali. Isso é de série, tá? Já vem no carro. Cito ainda que aqui abaixo das duas portas dianteiras você tem uma iluminação para te ajudar ali na hora que você for sair do carro. Você tem também ali aquele revestimento até a parte de baixo, né? Aquela vedação, para ajudar a evitar a sujeira e também a melhorar o isolamento acústico. Tem a soleirinha X40, mas ela não é iluminada. Os tapetes aqui em tecido, eles são de série, possuem aqui as travinhas. E como eu falei da iluminação para vocês, eu cito também que você tem uma iluminação aqui na região dos pés, tem aqui também na parte do porta-objetos o brilho, como eu disse, é regulável, e você tem outros pontos do carro que eu já vou mostrar para vocês. O ajuste dos dois bancos dianteiros é elétrico, como eu disse, para o motorista ainda tem duas memórias, e aqui, ó, é a única parte manual. Você pode estender aqui essa almofadinha aqui da frente. Falando para vocês sobre bancos, a gente tem algumas opções de interior, depois a gente vai citar todos eles. Esse modelo que a gente está testando, ele traz esse revestimento em couro com esse alcântara. O apoio de cabeça, ele tem ajuste variável, é um pouco difícil de fazer com uma mão só. Também tem o extensor de pernas aqui para o passageiro. Agora, eu particularmente acho que essa parte aqui ela fica um pouco mais para cima do que eu gostaria. Então não é assim tão confortável se você tiver pernas grandes. Além do mais, o próprio banco, acho que ele poderia ser um pouco mais macio. Ele é um pouco duro. Vamos falar agora sobre o sistema de ar-condicionado. Vocês podem ver que praticamente todos os comandos são do tipo touchscreen aqui pela central multimídia. Ele é do tipo dual zone, então você pode selecionar temperaturas diferentes para o passageiro e para o motorista. E apesar dos comandos serem touch, pelo menos ele fica sempre fixo aqui, então é um pouco mais fácil. Inclusive, você pode trocar a temperatura já por aqui, não precisa nem entrar na tela, mas se for mexer na ventilação, aí tem que vir para cá. Esse ar-condicionado, ele tem algumas funções. Então você pode deixar o desembaçamento traseiro automático, assim que liga o carro, se ele detectar que está embaçado lá atrás, ele já vai ligar automaticamente. E aqui, ó, o timer de recirculação. Depois de um tempo ele vai desligar sozinho para evitar o embaçamento. Você pode também aqui na aba de estacionamento colocar para ele aquecer, por exemplo, o carro através do sistema de baterias, isso para regiões frias, né? Ou você pode colocar um temporizador. Então você define, por exemplo, que você quer que o ar-condicionado ligue todo dia num determinado horário, tá vendo? Domingo, segunda, terça, quarta. Agora, ao contrário da versão Ultra que a gente tem no X40, aqui ele não tem aquele purificador automático, tá? E também falta aqui, que você não tem nenhuma versão, o resfriamento e o aquecimento de bancos. Seguindo aqui pelo console, a gente vê essa moldura aqui em black piano. Aqui na parte de baixo você tem um botão ali para acessar algumas funções da central multimídia. Se você segurar ela muito tempo, ele vai entrar no modo de limpeza, tá? Para você passar alguma coisa aqui na tela. Aqui vocês podem reparar que esse carro não tem um botão de partida, porque assim que você entra no carro com a chave, ele já detecta que você está presente com a chave, e quando você colocar aqui no D, ó, ele já vai ligar o carro automaticamente. Por ser elétrico, não faz barulho nem nada. E ele vai desligar sozinho quando você colocar no P e sair do carro. Parece extremamente prático, mas acho que isso poderia ser opcional, assim como a gente já viu em alguns BYD. Porque às vezes você quer deixar, digamos que o motor ligado e sair do carro brevemente, e você não consegue fazer isso. Mas, se for necessário, se você quiser desligar o carro antes de sair dele, você pode vir aqui em controles e na opção de desligar o automóvel. Ele diz até inclusive que para você ligar novamente você pode clicar aqui nesse botão de play ou pause. Aqui você tem botão do pisca-alerta, dois botões físicos somente para o ar-condicionado, né, o desembaçamento dianteiro e o traseiro. Esse aqui inclui os retrovisores também, que possuem essa função. Tem aqui para passar as faixas, esse botão bem bonitinho aqui, com um barulhinho bem gostoso no meio para você aumentar o volume, e aqui é o play e pause. Aqui é uma entrada de cartão SD, se eu não me engano, e esse botão aqui fica em vão, bem que ele poderia ser um atalho configurável para alguma coisa. Aqui abaixo você tem tomada 12 volts, tem duas entradas USB do tipo C, lembrando que não existe USB-A nesse carro, e essas entradas elas não são iluminadas, então à noite às vezes você tem que ficar caçando elas. Antes que eu esqueça, deixa eu mostrar que aqui do lado você tem um nicho que dá para você colocar pouquíssima coisa, mas você pode pôr uma caneta ou alguma coisa nesse sentido. Tem um porta-objetos aqui nas laterais e no centro um carregador de celular por indução. Ele tem as abinhas aqui para o celular não ficar escorregando muito, mas não tem refrigeração. O legal, não sei se vocês conseguem ver, que ele tem uma luz de cortesia também. Aqui tem também, ó, um espacinho que eu acho muito bom para você guardar, por exemplo, o controle do portão da sua casa. Aqui a alavanca de câmbio, infelizmente não é em cristal, ao contrário dos modelos mais caros da Volvo. Inclusive, você não tem o botão de freio de estacionamento. Quando você coloca aqui no parking, ele já aciona sozinho, e quando você for sair
cair, né, na ré ou no D, ele já vai desativar sozinho. Você tem aqui dois porta-copos, eles têm esses ajustes para acomodar melhor garrafas maiores e esse aqui fica mais baixo. Agora, vocês podem ver que por não ter o botão de freio de estacionamento eletrônico, ele também não tem um botão do auto hold. Mas como que você aciona? Quando você estiver dirigindo com o carro parado, você pisa um pouco mais forte aqui no freio e ele já vai aparecer o símbolo ali no painel. Acabamento em black piano aqui, atrás você tem uma lixeirinha, olha que bacana, já falo dela. Apoio de braço, só faltou o ajuste aqui de altura ou de distância, mas ele é em couro. E você pode levantar para encontrar esse compartimento. Tem um espaço muito bom, mas falta iluminação e refrigeração. O legal da lixeirinha é que você vai colocando os lixos aqui, como eu já fiz, e para tirar, ó que simples. Muito fácil, né? Você pode deixar fora também, se você preferir, né? Vamos ver como é o porta-luvas? Desce suavemente, mas o espaço é bem pequeno. Ele tem uma iluminação, aparentemente não é em LED, tá? Porque ela é bem amarelada, mas você tem um nicho aqui em cima para guardar alguns documentos, alguma coisa assim. O que eu gosto desse porta-luvas é que você tem aqui um ganchinho. Então se você quiser pendurar alguma coisa, e ele suporta até 2 kg, então você pode pendurar uma bolsa ou algo nesse sentido. Só faltou a refrigeração, né? Aqui na parte de cima do carro a gente percebe que o revestimento é nesse preto também. Parece ser um material reciclado, inclusive, tá? Ele é mais áspero. Agora, essa alça de mão aqui é bem sem vergonha, tá? Um material mais fino, mais pontiagudo. Tem ali para o passageiro também, e tanto para o passageiro quanto para o motorista tem também ali o ajuste de altura do cinto de segurança. O retrovisor interno ele é eletrocrômico, você pode também desativar essa função na multimídia, e ele é borderless, né? Como se tivesse uma borda aqui infinita. Falando sobre iluminação interna, ela é em LED, mas eu acho ela meio amarelada. Eu particularmente não gosto. A parte legal, ó, se você segurar aqui, ele vai desativar o acionamento automático com a porta aberta. Se você, inclusive, segurar uma delas, você vai regular a intensidade do brilho. Isso serve também lá para os bancos traseiros. E a gente tem aqui também, ó, como vocês podem ver, o aviso dos cintos de segurança. Se alguém tiver sem, ele vai avisar aqui. E também 2 botões laterais. Esse aqui é para você entrar em contato com o time da Volvo, por exemplo. E aqui é se você precisar de um reboque ou chamar alguma emergência, alguma coisa nesse sentido. Aqui no centro você tem um botão, uma espécie de botão que é touchscreen, né? Então você passando o dedo aqui uma vez para trás, ele vai abrir a cortina. Se você passar de novo, ele já abre também o teto solar elétrico panorâmico. A grande vantagem é que o irmão desse carro, que é o EC40, a versão coupé, ele tem um teto panorâmico, mas não abre. E ele já tem uma espécie de insufilme, como vocês podem ver, mas você pode ainda fechar a redinha. Outra coisa que o C40 não possui. E se você segurar somente essa parte de trás, ó, ele vai somente levantar ali o teto. Elas ficam tão discretas que eu até ia esquecer de falar, principalmente aqui que elas estão desligadas. Mas você tem aqui, ó, 2 iluminações de cortesia. Elas parecem não serem LED, mas elas servem para ajudar a iluminar um pouquinho o console aqui central. O que eu gosto desse sistema de iluminação é que quando você tira o cinto para sair do carro, além delas já acenderem, essa iluminação aqui ambiente também fica mais forte. A gente tem aqui no quebra-sol um espelho, tem iluminação de LED e tem um porta-documentos. Aqui para o passageiro, exatamente a mesma coisa, incluindo o porta-documentos. Não sei se vocês vão conseguir perceber na câmera, mas eu tenho a impressão de que essa é amarela e essa é branca. Vocês conseguem perceber a diferença? Vamos falar sobre o volante multifuncional. Ele não tem base achatada, ele é redondo mesmo, tem esse acabamento cromado. Desse lado direito você muda a informação do painel de instrumentos, que eu já mostro, e aqui você mexe em várias coisas. Quando você não estiver usando o painel, por exemplo, você mexe para passar as faixas ou no volume, e aqui é tipo um OK. Comandos de voz. Aqui do lado esquerdo você tem os controles do piloto automático adaptativo com função Stop and Go e também o Pilot Assist, que faz o carro praticamente dirigir sozinho. A gente percebe que ele tem sensor de chuva, inclusive você regula aqui, ó, a sensibilidade dele, isso é bastante legal. Do lado esquerdo você tem também o sensor crepuscular, ou seja, acende os faróis automaticamente. Na hora que você for sair do carro, você pode também dar um toque aqui para trás na haste do farol alto, que ele vai ativar a luz de guia. Só que isso também não é configurável, ele fica com os faróis ligados por somente 1 minuto. Passa muito rápido, né? Vamos agora ao painel de instrumentos. Ele tem uma tela de 12,3
polegadas, mas é extremamente simples. Você pode, por esse botão aqui do volante, ó, selecionar para ele mostrar ou não o GPS. Esse GPS que está aparecendo é o Maps, porque ele tem nativo na central multimídia, mas se você conectar o Android Auto ao Apple CarPlay, você pode espelhar também o Waze. E ele mostra até mesmo quanto tempo e distância falta ali para você chegar no seu trajeto e a próxima direção do GPS. Porém, ele não mostra a velocidade da via e a sua velocidade atual. Isso é só na multimídia mesmo. Agora, você não tem modos de condução desse carro, você não consegue alterar o layout desse painel, nada disso, ele é fixo. E o brilho dele poderia ser um pouco maior também. Inclusive, o consumo instantâneo em kW é só para aquele assistente de autonomia aqui na central. Não tem essa informação aqui no painel de instrumentos. O que você tem somente é um medidor de energia. Então, para cima ele está gastando energia, para baixo ele está recuperando. Do outro lado, o velocímetro ali digital. Aqui o percentual de bateria com o intervalo, que seria a autonomia. E até as funções de assistência à condução, elas são resumidas aqui na parte de cima. Até porque esse carro não tem também o head-up display. Agora, só tem um trip de consumo resetável. Vocês acreditam nisso? Quando a gente clica nessa espécie de OK do volante, ele abre o computador de bordo. Do lado esquerdo é o TM, que é a viagem manual. Esse sim você pode redefinir manualmente. Inclusive você pode redefinir por aqui também, segurando esse botão para ficar mais fácil. Ó. Agora, esse automático, ele vai resetar, se eu não me engano, depois de 4 horas com o carro trancado e parado, alguma coisa nesse sentido. E pela central multimídia, você pode definir qual que você quer mostrar aqui, ó, se é o manual ou se é o automático. Mas é só isso, um trip de consumo, sacanagem. E quando você está em uma ligação conectada no Bluetooth, ele aparece aqui embaixo a opção de você mutar ou desligar. E aí essa parte de autonomia vai lá para a esquerda. Só que aí você não consegue acessar o computador de bordo, porque se você clicar aqui ele vai mutar o áudio ou desligar a chamada. Painel de instrumentos, por conta disso, vou considerar como um ponto bastante negativo. Eu voltei aqui para o lado de fora do Volvo EX40 para a gente falar sobre a chave presencial. Ela tem aquele formato padrão da Volvo, num quadradinho. Você tem o trancamento e abertura das portas e a abertura do porta-malas. Do outro lado, o botão de pânico, né, que serve para acionar luzes e buzina. Mas vocês podem ver que faltou a partida remota da motorização, para ele ligar, por exemplo, o ar-condicionado, né? Isso você faz só programando ali, como eu disse para vocês. Bom, com a chave aqui no meu bolso, vou trancar o carro, ó. Só encostar nesse botão aqui touchscreen, já rebateu os retrovisores. Os vidros continuam abertos, mas calma. Primeiro cito que em todas as 4 maçanetas você tem esse botão tanto de abertura, que é só colocar a mão aqui, ó, vocês podem ver que o carro já abriu, ou o botão de trancamento. Também tem uma iluminação de cortesia, vou colocar uma foto para vocês verem como fica à noite. E se você quiser fechar os vidros e o teto solar, tanto pela chave ou pelo botão presencial, basta você segurar um pouquinho. Ó. Então assim que eles começarem a subir, você já pode soltar a mão e já fecha até o teto. Também lembro que esse carro tem uma chave reserva que é praticamente idêntica a essa, porém laranja, onde você consegue inclusive definir um limite de velocidade para ela. Ideal para você emprestar para outra pessoa, por exemplo. E como vocês já sabem, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a lista de equipamentos completa dessa versão Plus. Lógico que além de tudo, você tem essa central multimídia com o sistema operacional da própria Google, então você tem vários apps nativos, inclusive uma Play Store para você baixar alguns aplicativos. Agora, convenhamos que 9 polegadas, nos dias de hoje, para um carro de marca premium, não é assim muita coisa. Mas vocês podem ver que ela é simples. E muitas vezes ela demora para executar alguma função ou até mesmo ela trava. Outra coisa ruim, a conexão para o Android Auto é só por fio. O Apple CarPlay, se eu não me engano, eu não tenho aqui para fazer o teste, tá? Mas se eu não me engano, ele pode ser conectado sem fio. Você conecta o USB só na primeira vez. Tem também 4 entradas USB, todas do tipo C. Tem o Maps integrado, como eu disse para vocês, 4G embarcado e um sistema de som com 8 alto-falantes e a tecnologia Air Woofer, que tem alto-falantes atrás do painel, liberando espaço nas portas, como eu disse para vocês anteriormente. Agora, o Android Auto ele desconecta sozinho de vez em quando, mesmo utilizando o cabo, e às vezes essa central multimídia ela dá algumas bugadas. Então aqui no reprodutor de multimídia Bluetooth, às vezes ele não aparece o nome da música, ou ele não começa a reproduzir. É um saco, tá? A central não é muito boa, sejamos sinceros. Não vou mostrar todas as funções para vocês, mas o legal é que você tem, claro, com o carro parado, até o YouTube aqui. Então você pode assistir, por exemplo, o canal GT Autos. Olha que bacana, hein, pessoal? Você pode assistir aqui pela internet do próprio carro. Agora, quando a gente vem aqui na parte das câmeras, a gente encontra somente a câmera de ré, porque não existe, infelizmente, câmera 360 graus para essa versão. E para piorar, a câmera de ré, apesar dela ter aqui a linha de guia dinâmica, conforme você vira o volante,
Tem o gráfico aqui dos sensores dianteiros e traseiros também na parte de cima. Porém, olha a posição horrível que ela fica. Você enxerga mais o para-choque e a parte de cima do carro do que os obstáculos em si, além dela ser muito angular. Então é péssima essa câmera de ré. Só a qualidade que é relativamente boa. E eu não sei se eu comentei para vocês, mas o sistema de som aqui com 8 alto-falantes eu acho muito bom. Embora você não possa regular o médio, tá? Só o agudo aqui e o grave. Ainda assim, a qualidade é boa, mesmo não sendo assinado pela Harman Kardon, como é na versão mais cara. Agora, um dos pontos mais importantes de todo o carro, que é o seu preço, quanto custa o EX40 Plus. A gente tem na linha 2026, nessa configuração de entrada, um valor de R$ 329.950. Lembrando que você não tem opcionais e todas as cores são gratuitas. A gente tem nas sólidas a Cloud Blue, nas metálicas essa Onyx Black que vocês estão vendo, o Denim Blue, que é um azul, o Vapor Grey, que é um cinza, o Aurora Silver, que é um prata, o Forest Lake, que é uma cor nova, inclusive, que é um tom de verde bastante bonito, e tem também o cinza Sand Dune. Esse aqui a Volvo não especifica se é sólida, metálica ou perolizada, mas eu acho que é metálica. E nas perolizadas a gente tem somente a Crystal White, que é o branco. Agora, senti falta de vermelho, também do Bright Dusk, que é aquele dourado da Volvo, e um azul mais claro, porque o Denim Blue ele é um pouco mais escuro. Agora, você tem opções de interiores para esse carro. Não sei se eu vou achar a foto ali de todos os interiores para mostrar para vocês, mas a gente tem nessa unidade que estamos testando o preto charcoal com o suede preto charcoal também. E segundo informa no site da Volvo, ele troca aquelas madeirinhas que você tem aqui, uma imitação de madeira, por um acabamento em alumínio. Só que esse aqui é diferente, esse aqui tem desenhos. Esse carro ainda é 2025, então talvez seja exclusivo da linha 2026. Eu vou perguntar isso para o pessoal da Volvo. Agora, curiosamente, o site da Volvo não mostra mais pra gente a opção que estamos testando nessa unidade, que seria o preto charcoal com essa parte de suede no centro, como vocês viram. Agora você tem somente o preto charcoal com couro, uma mistura de tecido em alguns pontos também em preto. Tem o preto charcoal com esse couro e tecido em cinza claro, ou então o preto charcoal com uma mescla de lã cinza que eles chamam de Midnight Zinc. E aquele acabamento ali do painel, que nesse caso aqui são os desenhos, eles também mudam. Essa diferença talvez se deva porque essa unidade que estamos testando é 2025 e as do site já são 2026. Inclusive, no site da Volvo, nenhuma das opções tem esses desenhos no painel que eu mostrei para vocês. E falando de carro elétrico, muita gente se preocupa com garantia e revisões, né? Aqui nos Volvo, você tem somente 3 anos de garantia ou 100 mil quilômetros. Não gosto desse limite. Para a bateria também, são 8 anos, é um tempo até que é bom, mas um limite de somente 160 mil quilômetros. Pelo menos as revisões demoram bastante, a cada 30 mil quilômetros ou 24 meses, ou seja, a cada 2 anos só. Já aqui dos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior, o revestimento é idêntico ao lá da frente e a gente tem aqui um apoio de braço com porta-copos, incluindo esses ajustes bem grandes, esse apoio inclusive. Agora uma coisa que eu detesto, essa parte aqui atrás em plástico duro. Então aqui, por exemplo, onde o banco não está muito confortável para mim, ó, tá machucando minha perna, porque eu tô empurrando o plástico. Tem pelo menos o porta-revistas dos dois lados, embora vá arranhar fácil, né? Aqui já tá até um pouquinho. Tem saídas de ar traseiras. Tem 2 tomadinhas USB do tipo C, mas o túnel central aqui, ó, olha o tamanho disso aqui, viu? É gigantesco, você tem que escalar para passar para o outro lado. Tem aqui um espaço onde você pode colocar uma redinha que eles vendem, acho que como acessório, se eu não me engano. Tem aqui a iluminação de LED, tem uma iluminação aqui de cortesia. E essa aqui ela também é igual a da frente, tá? Ela é em LED e você consegue também regular o brilho. Tem um ganchinho aqui, um de cada lado, para você pendurar alguma coisa se quiser. E o acabamento de porta é esse, ó. Aqui em cima é no couro, que vem até essa parte central, igual a lá da frente, aliás. E aqui já é plástico duro até lá embaixo, e esse carpete aqui no meio. Agora o espaço aqui é pequeno e a porta traseira em si é bastante pequena, tá? Para você entrar, se você for grande, não é muito fácil. Agora, falando sobre espaço interno, eu tenho um pouco mais de 1,92 de altura, o banco do motorista está regulado confortavelmente para eu dirigir e o espaço que sobra é esse aqui. Eu considero o espaço aqui como mediano. Poderia ser melhor sim, mas não chega a ser exatamente ruim pelo porte do carro. Até que cabe uma pessoa aqui que não for muito grande, com uma certa tranquilidade. Esse banco do passageiro está ligeiramente mais para frente, está quase a mesma coisa. E eu, tendo 1,92 de altura, fico muito apertado aqui. Mas se você colocar o banco mais para frente, isso já
já melhora, né? Agora, se a gente fala do espaço para cabeças, sentando de forma mais ereta, ó, estou empurrando o teto, tá? Então fica desconfortável. Por ser um SUV, acho que poderia ter um teto um pouquinho maior. Se eu sentar um pouco mais confortável, melhora um pouquinho, mas a diferença é realmente bem pequena. Vamos falar agora para vocês sobre o porta-malas. Por que que eu estou aqui na frente? Porque primeiro quero mostrar o que a gente chama de frunk. Você tem as alças pantográficas, você tem ali o espaço para colocar a água do limpador, e quando você abre isso aqui, ó, apesar de não ter trava, você pode empurrar para ele encostar lá no capô. Você tem um espaço aqui, digamos que considerável. Dá para você colocar, por exemplo, uma mochila ou objetos menores. A Volvo diz que são 31 litros de capacidade, porém não informa se é em VDA ou litros líquidos. E você pode levantar aqui esse piso, ó, ele sai. Você pode até inverter se você quiser colocar algo molhado, por exemplo. E aqui você tem o kit de reparo, já que esse carro não tem step. Também encontra outras ferramentas. Agora sim, falando sobre o porta-malas, digamos que tradicional. Você tem abertura elétrica, incluindo o movimento de chute. Eu acho que não vai funcionar, porque nunca funciona quando a gente... Ah, funcionou lá. Que beleza. Mas você pode abrir também por esse botão aqui na tampa, ou ainda pela chave ou pelo botão interno. São várias formas. Já que eu falei sobre a capacidade do frunk, vamos citar a capacidade aqui traseira também. São somente 410 litros e a Volvo também não especifica se é em VDA ou litros líquidos. E para um efeito de comparação, o Mini Countryman tem 460 litros e o Chevrolet Equinox elétrico tem 441. Ambos não ficam super distantes, mas tem uma diferença considerável aqui no espaço para porta-malas. E as duas marcas também não especificam se é em VDA ou litros líquidos. Agora vamos aos detalhes. Você tem dois, digamos que compartimentos aqui laterais com esses ganchinhos para você pendurar alguma coisa. Desse lado você encontra uma iluminação, aparentemente não é em LED. Tem ganchos aqui de plástico na parte de cima também. Tem uma tomada 12 volts e mais ganchos ali para trás. Agora olha que legal, você consegue levantar o piso e você pode fazer assim, ó. Você pode deixar ele mais para trás ou ainda criar uma divisória aqui, ó. Olha que bacana. Isso aqui ainda serve como ganchinhos para você pendurar uma sacola ou algo nesse sentido. Ainda tem um espaço bem considerável aqui embaixo, onde fica o carregador que vem de série do carro para tomada industrial. E mesmo através da tomada industrial, são só 3,5 kW. O legal é que você tem este botãozinho. Olha só o que que ele faz. Quando a gente clica ele aqui, ó, apareceu um engate, aí é só você puxar aqui para cima. Agora você pode colocar um reboque. Para você guardar isso aqui, você clica de novo, ele vai liberar e você só empurra aqui para baixo. Muito prático, né? Muito legal ter isso de série. Ali você tem um espaço onde você consegue colocar coisas mais longas, né? Onde vai até ali os bancos do meio. E aqui você tem duas opções. Você pode fechar o porta-malas ou fechar e trancar em seguida. Lógico que fechamento também é 100% elétrico, né? Vamos começar o nosso test drive com o X40 Plus. Primeiro, o couro desse volante é realmente de excelente qualidade. Sobre a calibração da direção, eu acho ela bem leve na cidade e na estrada ela fica consideravelmente mais rígida. Porém, pelo menos ao meu ver, falta aqui uma sensibilidade diferente, né? Por exemplo, colocar no modo Sport, para onde ela fica mais rígida, ou colocar no modo mais confortável e etc. E chegou o momento de testarmos a dinâmica do carro, então vamos descer mais rápido aqui no nosso ponto de sempre para conferir como que o X40 se comporta. Lembrando que você não vai descer isso aqui naturalmente da forma que eu vou descer, mas é pra gente fazer esse teste, tá? Então vamos lá, descendo um pouco mais rápido. Ó, a gente pode ver o seguinte, a dinâmica, ela não é ruim, tá? Ela tá mediana, mais pra boa do que pra ruim. Então é interessante. Mas lá no ID4, por exemplo, a impressão que eu tenho é que a gente tem uma dinâmica um pouco mais apurada, tá? Vamos passar aqui na valeta. Passei a 8 ou 9 km por hora sem problema nenhum, porque esse carro tem uma boa altura em relação ao solo, então dificilmente você vai raspar embaixo. Só toma cuidado se for pegar um off-road um pouquinho mais pesado, embora esse carro não seja 4x4, por conta das baterias, né, que elas ficam no assoalho e você não vai querer danificá-las, pode acreditar no que eu tô falando. Vamos falar um pouquinho agora sobre isolamento acústico. A gente tem até um bom isolamento acústico, mas eu acho que por ser uma marca premium,
poderia estar um pouquinho melhor, por isso que eu considero mais como um ponto mediano do que exatamente positivo. A gente percebe, por exemplo, em alguns outros modelos que eles têm um tratamento acústico, conseguem reduzir mais barulhos do que esse carro. Ainda assim, ele não é ruim. Agora, em relação ao barulho de vento, eu achei bom, ele filtra bem. Pessoal, vamos ao nosso teste de desempenho e infelizmente eu não encontrei aqui a opção de desligar os controles de tração e estabilidade. Então vai dessa forma mesmo. E o carro também não tem modo de condução, então não ajuda muito, né? O ar-condicionado tá ligado, mas no carro elétrico isso não vai interferir no desempenho, imagino eu, né? Saindo. É forte, viu? Posso dizer que é bom. Não é extremamente empolgante, mas é bom. 100, 110 e 120. O desempenho entre os carros elétricos eu vou classificá-lo como mediano, porque você tem, por exemplo, modelos já com 2 motores, com tração nas 4 rodas, que conseguem ter um punch, uma saída um pouco mais empolgante. Mas ainda assim é um desempenho interessante, principalmente quando você compara com modelos 100% a combustão. Aqui você tem um torque praticamente instantâneo, um torque bem considerável também, acima de 40 kg. Então você dá uma certa coladinha no banco. Não é muito, mas dá. Agora, quando você considera que você acha alguns carros elétricos, como o BYD Seal, na faixa de 250 mil reais, então são 80 mil reais a menos do que esse carro, e ele anda muito mais, aí por isso que eu digo que o desempenho aqui é só mediano e não exatamente um ponto positivo, porque ele não é um diferencial, acho que dá para entender, né? Por mais que ele ande bem. E sobre dirigir o EX40, eu acho que é uma das melhores partes desse carro, porque ele é realmente bastante gostoso nesse sentido. Ele tem uma direção muito bem calibrada, sobre suspensão a gente fala já já, mas ele é rápido também. Então, ó, um pé no fundo, ó, vocês viram, né? A saída lá a partir de 0, ela não é assim extremamente empolgante, mas quando você dá um pé fundo, por exemplo, tá 20 por hora, pé no fundo, olha como ele é rápido, ele acionou até o alerta de frenagem aqui. Então, para retomadas, você tem um carro muito ágil. E a posição de dirigir também é boa. O banco não fica extremamente alto, ao contrário de alguns outros carros que até se intitulam como SUVs, mesmo não sendo. Vamos fazer aqui para vocês um teste de retomada. 30 por hora, pé no fundo. Já chegamos ali a 60, ele dobrou a velocidade muito rápido, né? Então realmente é um carro bem divertido, ó, mais um pé fundo. E mesmo que você não dê um pé fundo, vou dar aqui meio pedal mais ou menos, ó. Ó como ele deslancha muito bem, muito rápido. Então é um dos carros que eu vou devolver e eu vou sentir falta, porque é um carro prazeroso nesse sentido. Embora ele não tenha pretensões esportivas, tá? Ele só é um carro que anda bem, mas com uma pegada um pouco mais confortável. Falando em conforto, vamos conferir como que a suspensão se comporta em relação a isso, ó. A gente tem um conforto mediano aqui, tá? Você sente uma suspensão um pouco mais sólida. Então quando você pega desníveis mais altos, ele não chega a ser exatamente desconfortável, mas ele também não é tão macio. Agora, suspensão é bem barulhenta, hein? Olha! Você tem até a impressão, escutem, ó, de ter algum problema na suspensão, ter algo solto, mas não. Isso é padrão dos Volvo e você percebe mais aqui no caso do EX40 e também do EC40. Então a suspensão eu acho que poderia ser um pouquinho mais macia, mas claro que iria prejudicar a dinâmica. Legal lá no caso do ID4, por exemplo, comparando com esse carro, que lá você tem amortecedores adaptativos, aqui não tem. Mas a pergunta que não quer calar é: será que vale a pena você levar para casa o Volvo EX40 Plus? Como pontos positivos eu posso citar a segurança, as assistências à condução, sem sombra de dúvidas, o acabamento também, por que não? A iluminação dianteira, o sistema de som, o consumo e autonomia, o prazer ao dirigir, o carregamento, você consegue carregar até 200 kW, é bastante coisa, o preço e até mesmo o custo-benefício. Agora, como pontos medianos, eu posso citar para vocês o conforto, a iluminação traseira, o isolamento acústico, a lista de equipamentos, a dinâmica, o desempenho, o porta-malas e também o espaço interno. Como pontos negativos, somente a central multimídia, o painel de instrumentos e a personalização de modo geral neste carro, porque ele é muito minimalista. Ele não permite que você mude quase nada. É tudo do jeito que a Volvo configurou. Você não pode escolher uma preferência sua, né? E alguns equipamentos que eu senti falta aqui: parque assist, que é o estacionamento automático, câmeras 360 graus, reconhecimento de placas de trânsito, iluminação ambiente colorida, faróis de neblina, alerta de abertura de porta, modos de condução, lanternas traseiras totalmente em LED, faróis adaptativos, step,
sensor de pressão individual dos pneus, partida remota e modos de regeneração de energia. Dado a quantidade de itens que eu senti falta, a lista de equipamentos ela até está um pouco mais para ponto negativo do que para positivo. Agora, a gente precisa comparar com os concorrentes para descobrir se esse carro vale a pena ou não. E eu vou citar primeiro aqui o Volkswagen ID4 Pro Performance, que agora você pode comprar. Porém, devo ser justo e lembrar que você precisa assinar durante 24 meses, pagando R$ 4.990 por mês, e depois dar uma parcela final de R$ 190 mil. Então não é uma modalidade de compra convencional, mas o carro é zero, tá? Embora seja ainda 2023. Podemos citar também o GSC Hypertech HT na versão Elite, que hoje custa R$ 310 mil. Tem também o próprio Volvo no EX30 Ultra Cross Country com tração AWD 2 motores por 315 mil, o Volvo EC40 Plus, basicamente o mesmo carro mais coupé, por 335, o Zeekr X Flagship AWD por 338, o Mini Countryman SE Exclusive All-4, ou seja, 4x4 também, por 341 mil, o Chevrolet Equinox 4x4 elétrico por 350 mil reais. E por último, mas não menos importante, o Mercedes-Benz EQA 250, também elétrico, mas já sobe mais o preço, vai para 380 mil reais. Lembrando que a gente considerou as versões com preços mais próximos aqui do EX40 Plus. O que eu posso concluir então? Eu digo para vocês que eu particularmente acho que para um carro de luxo falta mais equipamentos e mais personalização aqui no EX40. Mas se você não se importar com isso, fato é que essa versão Plus tem um bom custo-benefício, acho bem interessante. Agora, se você estiver disposto a pagar mais ou menos 20 mil reais a mais e quiser algo até mais exclusivo, você pode optar, por exemplo, pelo Chevrolet Equinox, que embora a gente ainda não tenha testado aqui no canal, ele passa uma impressão maior de refinamento e aquele luxo padrão americano, onde você pode personalizar várias coisas, tem telas maiores, e o Equinox também é bem maior do que esse carro de modo geral, então ele parece ter um custo-benefício ainda melhor. Outro custo-benefício muito bom entre SUVs elétricos é o ID4, que custa cerca de 20 mil reais a menos, também é mais equipado, tem mais porta-malas, mais espaço interno e etc. Por isso, eu acho que o X40 Plus ainda poderia melhorar vários pontos, mas ele não deixa de ser um bom carro, um carro muito bom, aliás. Então sim, vale a pena caso você goste desse estilo mais minimalista da Volvo.